Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quarta-feira, dia 31 de agosto. Começando pela Ciel 3 fechou o pregão com alta de 0,99%, ela atingiu o objetivo de uma operação comentada no dia 26/8, que foi uma compra ali por volta dos R$ 40,09, com o stop no fechamento abaixo dos R$ 38,80. Risco da operação de 3,3%, objetivo em 41,39, máxima do dia 41,44, atingiu o objetivo da operação, realização de lucro. Final das contas aqui no gráfico 60 minutos ela perdeu um pouco de força, não conseguiu superar a máxima do topo anterior, mas ainda não tem um sinal de baixa nessa ação. Então por enquanto segue uma perspectiva ainda um pouco mais favorável para o ativo, enquanto não tiver um fechamento aí abaixo da média de 13 no G60, seguido de uma nova mínima. MMXM3 da mesma forma, sinal de alta comentado aqui de uma possível compra no dia 29/8, com fechamento em 7,63, era uma operação que eu comentei que era bem apertada, porque a entrada em 7,63 e o stop no fechamento abaixo de 7,29, risco de 4,6%, o objetivo através da projeção desse risco seria em 7,98. Então seria bem no limite ali de uma resistência que ela tinha em torno de R$ 8,00 a 8,08. Mas mesmo assim a ação atingiu o objetivo, que também proporcionou a realização de lucro. Fechou bem o pregão com alta de 3,97% e ainda deixando até um novo sinal de alta pelo gráfico 60 minutos. Anula esse sinal de alta, esse fundo no gráfico de 60 minutos, ao fechar uma hora de pregão abaixo de 7,88, fazendo aí uma nova mínima em seguida. CSNA3, agora vamos para alguns ativos que ainda estão gerando sinal de alta, ainda com espaço para dar um repique de alta um pouco maior. CSNA3 montou aqui um pivô de alta no gráfico diário, fechou acima dos 15,72. O desafio para o próximo pregão é permanecer acima desses 15,72. Pelo gráfico 60 minutos gerou um sinal de alta. Fechou em 15,80, fundo ascendente no gráfico 60 minutos, favorável com esse rompimento desses 15,72, abrindo a possibilidade de uma entrada. Abriu o próximo pregão, a ação está abaixo, abriu caindo, cenário negativo, abriu caindo. O que é o mais interessante? Aguarda oscilar acima dos 15,80. Então se comprar, por exemplo, em 15,81 após oscilar acima de 15,80 e botar um stop até mesmo oscilação abaixo dos 15,39, o objetivo da operação fica em R$ 16,24, risco de 2,8%. Resistência mais importante que ela tem pela frente ali agora, gira aí nos R$ 16,40. É a resistência mais próxima e importante que ela tem pela frente. CIRI3, Cirela fechou com alta de 1,55%. Também da mesma forma da CSNA3 recuou na média e gerou um fundo ascendente. Fundo no gráfico dela de 60 minutos. Possibilidade de entrada semelhante da CSNA3. Essa entrada, por exemplo, se abrir caindo, o ideal, por exemplo, é aguardar uma oscilação acima dos 15,09. Por quê? Porque como a gente tem um clímax bem sobrevendido do índice Bovespa, uma abertura em queda pode significar uma primeira hora de pregão revertendo esse fundo tanto da CIRI como da CSNA3 e com isso evitaria essa entrada que já seria um stop da operação. Então uma entrada, por exemplo, em 15,10, em R$ 15,10, na oscilação acima dos 15,09 e um stop abaixo dos R$ 14,73, traz um risco para operação de 2,6% e um objetivo em R$ 15,48, ainda assim abaixo desse topo aqui do diário que está em R$ 15,53. FIBR3 após um longo movimento de queda, gerou aqui agora um fundo duplo, confirmou um fundo duplo, lembrando só para destacar esse fundo duplo, através de uns desenhos, a gente tem aqui essa confirmação de um fundo duplo, a superação desse topo entre esses dois fundos aqui na mesma região, na mesma faixa de preço. A projeção de alta desse fundo duplo, pegando aqui uma linha e projetando aqui para cima essa altura, a gente teria um objetivo ali em torno de 17,58 até a média de maior periodicidade, que nesse momento é em 17,73. Então seria um dos objetivos desse fundo duplo. Vamos ver se esse fundo duplo ganha mais força, permanece acima dos 15,51 e ainda buscando os R$ 16,20. Um sinal de possível entrada na FIBR13 pelo um gráfico 60 minutos
seria um fechamento, seria uma superação da máxima do candle que fechar acima de R$ 15,64. Então deu uma pequena recuada, ideal que testasse ainda a média móvel de 13 e proporcionasse esse ponto de retorno de alta para a entrada pelo G60 e stop abaixo, podendo botar um stop num fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos, seguido aí de nova mínima. Por último, HGTX3. A HGTX3 terminou o pregão em alta de 2,74%, com isso ela também conseguiu montar aqui um pivô de alta, recuou, bateu na média, gerou um fundo e agora conseguiu fechar acima dos 34,95, inclusive de um topo anterior, 35,13. Pelo gráfico 60 minutos, a ação gerou a superação ali de uma resistência, uma figura parecida com a figura de triângulo de alta, vinha aqui afunilando na resistência dos 34,95, dando um zoom menos, topo anterior, afunilou nessa resistência e conseguiu fechar acima. Da mesma forma das demais, se abrir caindo, espera uma oscilação acima dos 35,19, comprar em 35,20, por exemplo, stop no fechamento abaixo dos 34,62, seguido de nova mínima, e o objetivo com isso ficando em 35,79 devido ao risco de 1,7%. 35,79 ainda é abaixo da próxima resistência, que está em R$ 36,00. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.